Olá, prezados irmãos em Cristo e demais pessoas que estão ao alcance da nossa voz e imagem. Estarei apresentando hoje a mensagem Natal, uma celebração cristã. Mais uma vez estamos comemorando o Natal de Cristo, e nenhum livro melhor que a Bíblia para falar sobre o assunto. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, temos a primeira referência acerca do evento. Os profetas previram com precisão a vinda do Redentor. Assim, enquanto no Velho Testamento vemos a preparação, no Novo Testamento temos a concretização da vinda do Messias a este mundo. O texto de Lucas capítulo 2, de 8 a 11, Lucas 2, de 8 a 11, fala do anjo que apareceu aos pastores de Belém e lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A cidade de Davi é Belém, situada a aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Já disse alguém que, neste texto, temos uma teologia em miniatura. Em primeiro lugar, o recém-nascido é o Salvador, que está expresso no seu nome, Jesus. Em seguida, ele é Cristo, o ungido de Deus, o Messias de Israel. Por último, ele é o Senhor, Deus manifesto em carne. Nos versículos 13 e 14, lemos que, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O nascimento de Jesus veio trazer paz na terra. Desde o ano 27 a.C., vigorava a Pax Romana, mas a ausência de guerra não é garantia de paz. O imperador podia fazer cessar a guerra, mas não era capaz de dar paz ao coração, pela qual o homem anseia mais do que qualquer outra paz exterior. O termo hebraico shalom significa muito mais do que uma trégua das batalhas da vida. Assim, nem a lei romana, nem a filosofia grega e nem mesmo a religião judaica eram capazes de suprir as necessidades do coração humano. Somente Jesus tem esse poder de nos trazer a verdadeira paz. Os homens aos quais Deus quer bem são os que se arrependem dos seus pecados e recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, infelizmente, alguns têm procurado desqualificar a primazia e exclusividade da história bíblica do Natal. Assim, afirmam alguns que a data de 25 de dezembro é de origem pagã, quando se festejava o nascimento de Mitras, deus do sol, e que posteriormente foi incorporado pelos romanos no ano 270 depois de Cristo. Outra observação é quanto à estrela. Orígenes, que viveu entre 183 e 254, achava que a estrela teria sido um cometa, que passou a ser chamado de Halley. No século XVII, o astrônomo Kepler chegou a propor que a estrela de Natal fosse uma tríplice conjunção de Júpiter e Saturno, no ano 7 a.C. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Em Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, está escrito: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Acham alguns que os magos
eram sábios pertencentes à mesma classe de caldeus, conforme lemos em Daniel capítulo 2, versículo 2, os quais provavelmente teriam vindo da Mesopotâmia, e que aquela visita, a visita dos magos ao menino Jesus, representava a relação do Messias com o mundo gentio. Para nós evangélicos, a data é irrelevante. Não comemoramos o Natal seguindo a tradição indo-persa ou mesmo romana, mas segundo a Bíblia. Celebramos o Natal através de um culto de adoração a Deus, em espírito e em verdade, como fala Jesus em João capítulo 4, versículo 24. Quando agradecemos ao Todo-Poderoso por ter enviado seu Filho Jesus, a fim de nos libertar da pena do pecado. Quanto à estrela, se foi um cometa ou uma tríplice conjunção de Júpiter e Saturno, não importa. O fato é que algo brilhou no céu de forma diferente e que foi visto por pessoas que não viviam na Palestina, no caso, os magos. A propósito, estudiosos da Bíblia, fazendo referência ao Salmo 19, declaram que os corpos celestes se constituem missionários que levam a mensagem divina a cada país. Os irmãos podem confirmar isso na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e versículo 20. Assim, a voz do poder de Deus na criação prepara o caminho para a voz da sua graça no Evangelho. No versículo 11 de Mateus capítulo 2, lemos que os magos, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. A visita dos magos ao menino Jesus não se deu na manjedoura, pois a família já estava em uma casa. Quanto aos presentes, o ouro simboliza a realeza, o incenso, a divindade, e mirra, o sacrifício. Enquanto os magos procuravam o rei, como vemos no versículo 2, os sacerdotes judeus o ignoravam. Estes conheciam as Escrituras, como vemos nos versículos 4 a 6, e mostravam o Salvador a outras pessoas, mas eles mesmos se recusavam a adorá-lo. Estavam aproximadamente a menos de 10 quilômetros do Filho de Deus e não foram vê-lo. Os gentios o buscaram e encontraram, mas os judeus não. Queremos concluir, meus prezados irmãos e diletos ouvintes, esta rápida reflexão, afirmando que nós, os evangélicos, celebramos o Natal de Cristo por ser um fato histórico incontestável, registrado na Bíblia como a revelação final de Deus aos seres humanos, como vemos em Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. O nascimento de Cristo em Belém da Judéia foi o primeiro passo no plano divino para a remissão dos nossos pecados e também de garantir a vida eterna. Portanto, somente reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador é que nós poderemos celebrar o verdadeiro Natal. Que o prezado amigo possa realmente entender isso. Somente através de Jesus Cristo é que nós somos salvos. Jesus Cristo é o melhor presente para nós. Então, confirmando, somente reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, é que poderemos celebrar o verdadeiro Natal. E que Deus nos abençoe. Amém.